na Epístola de Paulo aos Colossenses, e agora nós chegamos a esse texto, que diz assim, a palavra do Senhor: Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, palavra que já foi lida e que a simples leitura já nos anima os corações e já nos instrui, ó Pai. Mas, ó Deus, nós queremos alcançar maior profundidade a respeito das coisas que lemos. Nós queremos, ó Pai, colher maior proveito, de maneira que seja ainda mais benéfica às nossas almas esta porção das Escrituras. Portanto, nós clamamos ao Senhor pela Tua direção, pela Tua orientação, ó Pai, e, ó Deus, para que o Senhor nos oriente quanto ao falar. E, ó Deus, para que o Senhor torne cada coração, cada ouvido sincero, pronto a ouvir a Tua palavra e se dispor em obediência a ela. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo vem até aqui argumentando com os irmãos de Colossos a respeito da centralidade, da supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde o verso 24, que nós fizemos a exposição no domingo passado, Paulo vem falando sobre o ministério centrado em Cristo. Ele vem falando um pouco do seu próprio ministério, falando, obviamente, um pouco do próprio padrão do ministério que nós encontramos em Jesus, e nele, no centro, ele como preeminente nesse mesmo ministério. E, portanto, ele fala da sua maneira, da sua própria maneira de lidar com o Evangelho, de lidar com a proclamação da palavra do Senhor, da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele continua a mesma disposição de esclarecimento sobre a natureza do ministério que ele teve nos versos 24 a 29, agora no capítulo 2, falando desse mesmo ministério agora de maneira a expor mais o seu interesse pelos irmãos de Colossos. Aqui Paulo ele vai aprofundar o aspecto da centralidade de Cristo no ministério, no exercício ministerial dele, para falar um pouquinho do seu ministério exercido com o coração. Paulo até aqui ele falou sobre o conteúdo, falou sobre o método, a forma de se expor o Evangelho, a palavra do Senhor, mas ele agora vai falar de uma coisa que lhe é mais pessoal, que lhe é mais particular, que é mais humana nesta maneira de se exercer o ministério centrado em Cristo, que é o exercício do ministério preocupado com a maturidade do outro, preocupado com o crescimento do outro e, portanto, necessariamente exercido em amor e com o coração. Paulo, então, ele vai expor o seu interesse e a sua preocupação por esses irmãos de Colossos. E ele faz isso preocupando-se com algo essencial à vida destes irmãos, que é a maturidade espiritual dos irmãos de Colossos. Portanto, eu gostaria de argumentar com os irmãos esta manhã que o ministério centrado em Cristo, obviamente, ele vai representar muito mais aspectos que isso. Mas eu gostaria de focar no aspecto de que o ministério centrado em Cristo é um ministério voltado para a maturidade,
voltado para o desenvolvimento da maturidade daqueles a quem servimos. E isso requer de nós nada menos do que o nosso próprio coração. O ministério do apóstolo Paulo, portanto, era um ministério voltado para o desenvolvimento da maturidade dos crentes a quem ele se dirige, a quem ele dedica o seu ministério. E isso só é possível porque o ministério de Paulo é um ministério que envolve todo o seu coração. Falar de maturidade no nosso tempo tem sido um problema maior do que em outros tempos. Poucas épocas têm lutado tanto contra a ideia da maturidade quanto a nossa época. A psicologia, ela tem procurado incutir uma ideia de retardamento do amadurecimento, associada a uma ideia de prolongamento, por exemplo, da adolescência. Há pouco tempo, a adolescência era definida até os 15 anos. 15, 16 anos era considerado adolescente. Dos 17 para os 18 nós já vimos uma transição, tanto que os rapazes eram conduzidos para o serviço militar, onde ali lhe era imposta uma carga de trabalho, um tipo de ideia de desenvolvimento que lhe fizesse um homem. As moças normalmente com 17, 18 anos já estavam se casando e indo cuidar de suas próprias casas, cuidar de suas próprias famílias. De um tempo para cá, o que nós temos visto é a própria psicologia defendendo que a adolescência vai até os 25 anos de idade. E a própria cultura em volta dessa ideia, chamada de a cultura da adultolescência, tem estabelecido um padrão de jovens, homens, com 30 anos que ainda moram na casa de seus pais e que ainda nutrem hábitos como um tipo de amizade, um tipo de coleguismo masculino, criado em torno, por exemplo, de se reunir para jogar videogame, para brincar. Quando nós olhamos para a maneira como o trabalho de mocidade, o trabalho de moços passou a ser conduzido nos últimos 20, 30 anos, nós temos percebido com muita clareza essa luta contra a maturidade, a luta contra a ideia de uma formação mais rápida de homens e mulheres, de um amadurecimento, de uma consolidação de pessoas adultas, ao invés de a perpetuação da adolescência, o prolongamento dessa ideia pueril de uma juventude que se prolonga muitas vezes até 40 e poucos anos. Vocês vão se lembrar de personagens da nossa cultura que são emblemáticos com relação a essa luta contra a maturidade. Alguns são cômicos, como o tio da Suquita. Quem não se lembra do famoso tio da Suquita? Aquele homem de mais de 40 anos, com a sua roupinha estilosa, que entrava ali num elevador e tentava cantar as garotinhas, as mocinhas, usando numa tentativa de se usar gírias, e se atrapalhando todo. O tio da Suquita é um emblemático homem de 40 e poucos anos que não amadureceu. Assim como nós temos muitas outras figuras. Quem não se lembra do personagem jovem do Chico Anísio? Vários ícones que nós vamos encontrar que representam muito dessa cultura nossa de se lutar contra a maturidade. Portanto, é uma cultura que hesita quanto ao desejo de maturidade. A própria expressão de agravamento de uma luta que o próprio apóstolo Paulo já vai se referir nesse texto. Quando ele faz a transição, falando de sua luta, de seus esforços, aqui ilustrados de maneira atlética do verso 29 para o verso 1 do capítulo 2, ele descreve exatamente isso. O fato de que a maturidade que por ele é desejada para a vida dos irmãos de Colossos envolve luta, porque historicamente sempre envolveu alguma medida de resistência, alguma medida de hesitação das pessoas com relação ao desejo de se tornarem maduras. Muito disso se explica no nosso tempo pelo fato de que, obviamente, um homem com 32 anos morando na casa do pai, ele estará cômodo com relação a uma série de responsabilidades
que a maturidade masculina haverá de lhe impor. Sair de casa, assumir a chefia de um lar, assumir o comando de uma família, assumir responsabilidades materiais a respeito desta mesma família, assumir responsabilidades morais e espirituais à frente dessa família, lhe serão algo muito mais pesado do que continuar mantendo o seu campo privado, com suas instalações de videogame em casa, né, e a sua absoluta falta de responsabilidade. E é lógico que o pecado haverá de nutrir disposições de luta entre sair dessa zona de conforto e assumir a responsabilidade que Deus estabeleceu para cada homem. E o apóstolo Paulo, ele descreve a luta contra estas coisas, contra este infantilismo, contra esta adolescência, contra esta falta de amadurecimento, essa falta de crescimento nas coisas importantes que nos fazem assumir os nossos papéis diante de Deus, como uma luta, como algo que envolve da parte daqueles que devem se esforçar pelo amadurecimento dos irmãos, uma atividade praticamente atlética. Vejam no verso 29, ele diz: para isso é que eu também me afadigo, que eu vou aos limites da minha força, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Uma luta que é bancada pelo próprio Deus, que é bancada pelo próprio Espírito, que opera eficientemente no ministro, que nesse caso opera eficientemente no apóstolo Paulo. Aquele que está lutando não apenas pela maturidade dos irmãos de Colossos, mas lutando significativamente pela maturidade de todos os crentes com os quais ele teve contato. Crentes que ele não conhecia, crentes que ele não botou os olhos sobre eles, mas que na medida em que é possível algum nível de contato, a grande preocupação do apóstolo Paulo essas pessoas precisam amadurecer, essas pessoas precisam crescer em uma atitude de amadurecimento, de deixarem de ser meninos e se tornarem homens, de deixarem de ser meninas e se tornarem mulheres. Portanto, meus amados, nós estamos aqui envolvidos pelo apóstolo Paulo, nesta transição dos versículos 24 a 29, onde o objetivo do Evangelho é fazer com que todo homem seja perfeito em Cristo. Ele transitando destes versículos para continuar a falar que o seu interesse pelos colossenses, que a sua preocupação com os colossenses é que esta obra do Senhor nos seus corações, em fazê-los perfeitos em Cristo, se manifestasse através de vidas maduras, de pessoas que de fato viessem a se tornar maduras e maduras do Senhor. No versículo 1 do capítulo 2 ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. A luta do apóstolo com uma pá de coisas, com um monte de coisas. Paulo lutando desde a obstinação de falsos ensinos, como no caso da heresia de Colossos, a obstinação de muitos que estavam enredando os crentes das diversas igrejas com algumas heresias, com ensinos que eram perniciosos, que eram extremamente prejudiciais à vida da igreja. E como ele mesmo já havia advertido antes, que quando se é menina, é natural que se aceite essas coisas. É natural que se esteja fragilizado, fraco, diante dessas coisas. Mas quando se é maduro, e é esse o objetivo do Evangelho, em fazê-los perfeitos em Cristo, você certamente não estará tão sujeito a qualquer tipo de vento de doutrina, a qualquer tipo de ameaça doutrinária. E meus irmãos, é essa a nossa realidade, é esse o nosso contexto também. Nós vivemos um contexto de dura luta no evangelicalismo brasileiro com relação a esta influência cultural terrível de excitação, de luta contra a maturidade, que já migrou para dentro da igreja, que já fez com que a igreja esteja repleta de adolescentes, que a igreja esteja repleta de gente imatura, que está sujeita a todo tipo de vento de doutrina, a todo tipo de ameaça herética de falsos ensinos.
Não tem sido raro, dentro da nossa própria denominação, nós assistirmos a muitas aberrações, há muitas coisas terríveis por conta de falta de maturidade, por falta deste amadurecimento no Evangelho, deste amadurecimento na fé. Ventos de doutrinas de todo tipo. Nós já experimentamos os movimentos celulares, movimentos oriundos do chamado G12, que já dividiu, rachou muitas de nossas igrejas. Nós temos visto a terrível influência dos movimentos de música na igreja, afetando a nossa igreja com um monte de esquisitices. Os ventos são tão frequentes que, ora a equipe está louvando, as equipes de música que são criadas, estão louvando de costas para a igreja, ora estão cantando músicas heréticas, ora estão inventando um suplemento à sua atividade esquisita através de dançarinos, de bailarinos. Nós já vimos circo dentro da igreja, nós temos visto um amontoado de coisas que nada mais são a assimilação do falso ensino por conta de imaturidade. Era exatamente, precisamente o risco que Paulo queria combater. O fato de que pessoas imaturas irão assimilar o falso ensino, irão acolher o falso ensino. E então Paulo lutava, se afadigava, se preocupava com esta imaturidade que precisava ser suplantada, que precisava ser superada em amadurecimento, para que a igreja não estivesse tão sujeita ao falso ensino, para que a igreja não fosse tão suscetível a assumir tantas coisas antibíblicas, contrárias àquilo que eles tinham recebido, àquilo que havia sido ensinado a eles. Portanto, o apóstolo Paulo fala desta luta, uma luta que é a de apresentar todo homem perfeito em Cristo, o que é certamente uma meta agressiva, desafiadora, e especialmente no nosso tempo, onde os padrões são os mais variados possíveis, onde homens cristãos estão procurando se vestir como Justin Bieber, procurando se vestir como os muitos modelos culturais que se estabelecem na nossa época, onde há um padrão de adolescência recorrente sendo imposto a cada um de nós. Meus irmãos, essa é a nossa luta, e nós precisamos entender o quanto é necessário suar, lutar e ir atrás de maturidade, o quanto é necessário nós colocarmos este desenvolvimento da maturidade entre nós e em nós como grande objetivo da nossa luta, como um objetivo que nos envolve em luta, em intensidade e em suor. Nós precisamos trabalhar duramente para que sejamos mais maduros, para que sejamos mais sólidos, para não estarmos tão sujeitos aos ventos de doutrina, a tantas coisas que nos ameaçam em nossa imaturidade. E eu gostaria de destacar com os irmãos, a partir do verso 2, algumas coisas importantes que nós precisamos entender sobre a visão do apóstolo Paulo aqui sobre maturidade. Em primeiro lugar, nos versos 2 e 3, as características da maturidade que são aqui destacadas pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Paulo fala do fato de que a maturidade é algo que se processa em comunidade. Vejam o versículo 2. Paulo diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Gostaria de destacar as primeiras expressões do versículo 2. Ele diz aqui: para que o coração dele seja confortado. A ideia no original aqui é que seja reforçado, que seja consolidado naquilo que já receberam, que eles possam ser fortalecidos naquilo que já receberam. O apóstolo Paulo está falando sobre algo que me faz lembrar de construção. Vocês, eu não sei quantos aqui entendem de construção, eu entendo muito pouco. Eu acho que talvez daqui o que mais entenda seja o Juraci. Mas na construção,
há algumas coisas que não ficam aparentes, mas que lá dentro da obra são determinantes para a solidez daquilo que se constrói. Aqueles que já puderam ver essas estruturas que são levantadas vão lembrar do que eu vou falar aqui. Mas há uma prática na construção de se juntar ferro e se amarrar com aço essas estruturas de ferro e depois armá-las e enchê-las de concreto, enchê-las de cimento ou de concreto. O fato é que esse ferro amarrado, ele não vai aparecer depois da obra concluída, mas ele é o que por dentro irá reforçar a estrutura, irá fazer com que a estrutura seja de fato resistente. A única coisa que eu construí até hoje foi um muro muito grande, e pude acompanhar isso. As colunas que eram levantadas para a sustentação desse muro levavam em seu conteúdo, obviamente, o concreto por fora e por dentro essas colunas de ferro. Paulo está falando de algo parecido aqui. A ideia dele é como se ele estivesse nos recheando com ferro, nos fortalecendo, reforçando em nossas estruturas quando ele fala da ideia dele de maturidade. Então, maturidade para o crente é esse reforço de estrutura, é essa solidez interna que é necessária para que a gente não seja uma estrutura fraca, para que a gente não esteja tão sujeito àquilo que pode nos derrubar, àquilo que pode nos ameaçar. Só que ele faz uma associação aqui, nesse reforço de estrutura, muito importante, porque ele diz na sequência do versículo: vinculado juntamente em amor. A expressão do apóstolo Paulo aqui aponta para um fato comunitário do exercício da nossa maturidade, desse reforço estrutural da igreja, de nós como crentes. Há muitas expressões na Bíblia a respeito desse tipo de imagem, desse tipo de ideia de que esse reforço, esse fortalecimento é comunitário. Por exemplo, nós vamos ouvir a expressão de Provérbios que diz que o cordão de duas dobras não se rompe com facilidade. A Escritura vai dizer, por exemplo, que é melhor serem dois do que um. Então, o tempo todo você vai ouvir a Escritura apontar para o fato de que a ideia nossa de reforço, de fortalecimento, tem direta relação com o fato comunitário. Sermos uma comunidade, aqui de acordo com a linguagem do apóstolo Paulo, é algo fundamental para a nossa maturidade. Nós seremos mais maduros e, portanto, mais fortes se nós formos uma comunidade em amor. Se nós de fato estivermos juntos em amor, nós seremos mais fortes e, consequentemente, seremos mais maduros. Meus irmãos, há uma expressão utilizada pelo pastor Jonatas Cunha, aquele nosso irmão que esteve conosco aqui, que eu não sei se é dele ou de outro, mas ele diz que ovelha fora do aprisco vira petisco de lobo. E essa frase dele é extremamente adequada e correta, porque não há momentos em que estejamos mais fracos, mais vulneráveis, do que nos momentos que nós estamos fora de comunidade, quando estamos sozinhos e quando estamos isolados. Uma das coisas terríveis para os desigrejados, para aqueles que estão deixando a igreja do Senhor Jesus numa falsa ideia de que a fé pode ser vivida individualmente, é justamente isso. Eles mal sabem o quanto estão se tornando petisco de lobo, o quanto fugindo, ausentando-se do ajuntamento dos santos, da comunidade dos fiéis, eles estão enfraquecendo as suas estruturas, eles estão enfraquecendo as suas possibilidades em relação ao amadurecimento que é requerido para enfrentar falsos ensinos, para enfrentar as lutas que nós temos com todos os ventos de doutrina. Portanto, Paulo aqui está dizendo que é necessário um reforço, mas um reforço que é vinculado juntamente em amor. É no outro que você vai encontrar o caminho para o seu amadurecimento. Nós precisamos entender que na comunidade dos santos há uma diversidade de dons para que haja
o aperfeiçoamento dos santos. E esses dons não são dados para benefício pessoal, mas para edificação do outro, para benefício do outro. E portanto, a maturidade não pode ser atingida isoladamente, mas em comunidade, vivendo com outras pessoas. É convivendo com os irmãos, é convivendo com outros, que nós podemos atingir a maturidade. É convivendo com outros, é em relacionamento com os outros, que nós vamos crescer em aprender as coisas do Senhor. E coisas pequenas e simples são extremamente significativas em relação a isso. Nós tivemos a oportunidade há poucos dias de viajar um grupo que acabou sendo denominado de Viajantes da Madrugada. Esse grupo se reuniu às 3 horas da manhã aqui, em Águas Claras, e rumou a Belo Horizonte. Nós ficamos lá alguns dias, a quinta, a sexta, o sábado, e no domingo estávamos de volta aqui em Brasília. Foram poucos dias de convívio, mas momentos intensos, momentos importantes, marcantes, dessa vivência comunitária. Um grupo reduzido, obviamente, não era a igreja, mas alguns irmãos da igreja, que puderam passar uma boa quantidade de tempo juntos. E nesse tempo que nós passamos juntos, a percepção que nós tivemos ao retornar de Belo Horizonte, foi de que nós estávamos mais reforçados, de que agora não seria mais fácil, como antes, nos envergar. Agora o grupo é um grupo onde os seus relacionamentos estão mais coesos, pela qualidade de tempo que nós passamos juntos, pela qualidade de convivência que nós tivemos juntos, pelo conhecimento maior que tivemos um do outro, e pelos laços de afeto e de amor que aumentaram nesse período de tempo. O que nós concluímos é que é um grupo mais amadurecido em relação a ele próprio. Hoje, se alguém quiser falar mal do Igor perto de mim, vai ser mais difícil, porque eu conheço mais o Igor. Eu posso falar mais apropriadamente do Igor, e não será fácil falar mal dele perto de mim. Eu acredito que se falarem mal de mim perto do Kleber, as coisas já não serão tão fáceis quanto antes. E é assim que a comunidade vai se cimentando, vai se reforçando, vai se fortalecendo, na medida em que conhecimento é algo fundamental para as relações, é algo fundamental para os relacionamentos. Meus irmãos, no próprio casamento nós percebemos isso, em todas as relações nós percebemos isso, que quanto mais nós conhecemos, maior será o envolvimento. E quanto mais assumimos em comum as mesmas causas, os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, maior é o reforço de estrutura que existe nestes mesmos relacionamentos. Quando um marido estabelece um determinado propósito e ele conta com o apoio da sua esposa, isso produz crescimento na relação. Isso produz fortalecimento nas ações. E Paulo está preocupado com isso, porque com relação à igreja, isso é válido e até mais válido do que nas demais relações. Meus irmãos, a igreja precisa entender que ela está sob ataque, que ela está sob dura hostilidade, e ela será envergada mais facilmente, e haverá mais imaturidade quando não somos de fato uma comunidade, quando de fato nós não entendemos que a nossa consistência envolve uma consistência comunitária. Nós precisamos entender que maturidade tem a ver com vivência comunitária. Pessoas imaturas são pessoas que têm dificuldades de relacionar-se com pessoas. Pessoas maduras são pessoas que têm facilidade de se relacionar com pessoas. A sua maturidade ou imaturidade estará diretamente relacionada com a sua capacidade de vivência comunitária, de relacionamento com outras pessoas em vínculo de amor, como diz o apóstolo Paulo no versículo 2, estando vinculados juntamente em amor, e eles tenham
toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo. Aqui Paulo vai falar de uma outra coisa importante, que é a questão do fato de que a maturidade envolve não apenas entendimento, mas o entendimento em convicção, em segurança, em garantia. A igreja, como uma comunidade madura, precisa apresentar isso, apresentar essa convicção a respeito das coisas que Paulo vem falando desde o verso 24, nos foram dadas a conhecer pelo ministério do Evangelho, pela obra do Evangelho. Voltem comigo no verso 25 e 26. Ele diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Que mistério é esse? Paulo responde aqui no verso 2, no final do verso 2, Cristo vos foi dado a conhecer, a sua pessoa vos foi dada a conhecer. A revelação que antes não era tão clara, agora está absolutamente clara para vocês. A salvação também é para os gentios, e não é uma salvação de segunda categoria, mas vocês são iguais aos judeus em relação à salvação. E Cristo vos é dado a conhecer na sua pessoa e na sua obra. E convicção desse entendimento, convicção a respeito desse mistério que nos foi revelado, é algo fundamental para a maturidade. Uma comunidade madura, pessoas maduras que são capazes de uma vivência comunitária, também haverão de apresentar firme convicção de entendimento a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Paulo então realça um outro aspecto importantíssimo, que é confiança, garantia em relação a este mistério que nos foi revelado, o Senhor Jesus Cristo. O mistério de Cristo, meus irmãos, era uma pedra de tropeço para aqueles que querem destruir a verdade e construir o seu próprio reino. Aqueles que não estão sujeitos a serem discípulos, a serem seguidores de fato, eles não estão aptos a conhecer e a entender esses mistérios. Mas o fato é que para aqueles que estão dispostos ao verdadeiro discipulado do Senhor Jesus Cristo, Ele se dá a conhecer, e esse conhecimento ele se opera em uma enorme garantia para os nossos corações, e uma convicção de entendimento absolutamente firme e clara, e isso será determinante para a nossa maturidade. Alguns dos tesouros que o apóstolo Paulo certamente tinha em mente quando ele falava dessas coisas como algo importante para a maturidade dos crentes, são, por exemplo, o perdão de pecados, a nossa convicção firme no entendimento de que os nossos pecados foram perdoados. Portanto, como uma comunidade madura, nós sabemos que podemos confiar amplamente no que Jesus fez, e não sermos enredados pela ideia de que precisamos completar aquilo que Jesus fez. A ideia muitas vezes que atormentou Wesley e seu Clube Santo, a ideia que atormentou muitos crentes na história, a ideia de um legalismo cooperador com Cristo, a ideia de um legalismo que produz obras de justiça que complementam aquilo que Jesus fez. Não, uma comunidade madura lidará com o fato de que temos que ter plena convicção de entendimento de que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, e que a obra dele é suficiente. Entender que há uma nova vida em Cristo, que já não vivemos como antes, que há uma nova maneira de viver, e que não é pelo fato do perdão dos nossos pecados que nós vamos nos aferrar à ideia de que quanto mais pecado, mais graça, como os licenciosos, os liberais defendem. Entender que estamos como parte viva de um projeto de redenção de Deus, e que Deus está fazendo em nossas vidas todos os dias, todas as coisas novas. Entender que estamos envolvidos em santificação,
Estamos envolvidos no fato de que o sangue de Cristo nos limpa, de que temos, obviamente, advogado junto ao Pai, mas mais do que isso, do que o próprio Cristo em nós, não apenas nos justifica, mas nos santifica. Entender que há grande gozo e grande alegria nessa vida, mesmo em meio aos sofrimentos. Entender que Deus, o próprio Cristo, é a grande fortaleza para cada um de nós em tempos difíceis. Entender que nele há grande consolação, há toda a consolação de que necessitamos. Entender que nele existem todas as promessas de Deus para o seu povo. Mas não com qualquer convicção, não com qualquer entendimento, mas com firme convicção de entendimento, de que todas essas coisas são uma enorme garantia e uma enorme segurança. Isso é maturidade. Não apenas vivência em comunidade, mas uma firme convicção de entendimento, uma firme segurança, garantia de todas as coisas de Cristo em nossas vidas, em nosso meio. Amados, nós precisamos apresentar essas coisas, porque são essas coisas que cooperam para que todo homem, de fato, possa ser visto perfeito em Cristo Jesus. Nós não seremos vistos como cristãos se formos vistos isolados, se formos vistos egoístas, se formos vistos independentes. Mas quanto mais é o espírito comunitário do nosso coração, mais seremos vistos como Cristo foi visto. Quanto mais seguros e garantidos naquilo que são os tesouros de Cristo em nós, nós também seremos vistos como pessoas maduras. Há uma última coisa nos versos 4 e 5 eu gostaria de considerar com os irmãos. O 3 diz: em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, Cristo é o próprio tesouro da maturidade de que necessitamos. E nos versos 4 e 5 diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo não apenas se preocupa em mostrar o interesse dele pela maturidade dos crentes, mas Paulo se preocupa em deixar claro o quão terrível é a imaturidade, o quanto a imaturidade e a tolice andam juntas, o quanto o imaturo é tolo e certamente suscetível à ignorância e aos erros que são comuns quando submetidos aos falsos ensinos, aos erros comuns que são ensinados pelos falsos mestres. Meus irmãos, a imaturidade é tolice e ignorância. Você quer ver um tolo? Olhe para uma pessoa imatura. Então, Paulo aqui não apenas fala dos aspectos vantajosos da maturidade, do seu interesse, da necessidade que venhamos a ser maduros, mas Paulo, ele nos adverte seriamente quanto à gravidade da imaturidade. E ele começa dizendo que aqueles que são imaturos, eles serão enredados por pessoas que enganam os imaturos com raciocínios falazes. O que seriam aqui raciocínios falazes? A ideia do apóstolo Paulo é de algo que é bem elaborado. Não é algo que aparentemente é caracterizado, por exemplo, pela própria aparente ignorância e tolice, mas algo que tem um nível de requinte, um nível de boa elaboração, de aparente boa elaboração. Nosso tempo, nós temos basicamente as mesmas coisas que se repetiram lá atrás. O reverendo Václav, ele costuma dizer que os erros são os mesmos porque o homem é o mesmo, porque o homem não muda. O mesmo homem tolo, imaturo da época de Paulo é o mesmo homem tolo e imaturo do nosso tempo.
Por isso que a história parece ser tão cíclica. Por isso que nós vemos as ideias gnósticas, as ideias judaizantes, lá nos tempos do apóstolo Paulo. E nós vemos também essas mesmas ideias, às vezes com roupagens diferentes no nosso tempo, mas elas se apresentando em nossos dias do mesmo modo. Aqui, a heresia de Colossos, que os irmãos conhecerão um pouco mais à frente, estavam ameaçando estes irmãos em sua imaturidade. E esses raciocínios falazes, chamados aqui, nominados pelo apóstolo Paulo, eram coisas que eram erros mais aparentemente sutis, como por exemplo, um estilo de vida bacana. Um estilo de vida bacana, a ideia de que, por exemplo, algumas formas moralizantes, algumas formas de vida que apontavam para uma ideia de autojustiça, era algo muito bacana, muito legal de se viver. Hoje nós temos propostas parecidas com isso, propostas similares a isso. Nós temos uma ideia de que santificação é estilo de vida, de que santificação é reproduzir um certo tipo de moralidade, de que santificação é reproduzir um certo estilo de vida. Isso era o que já acontecia em Colossos, e isso também existe no nosso tempo. Nós vemos muitas seitas e muitas religiões que são basicamente estruturadas em cima disso, de uma maneira e de um estilo de vida. Nós temos também aqui no contexto do apóstolo Paulo, judeus que tentavam enredar jovens cristãos quanto ao fato de que eles precisavam voltar para a maneira da adoração que tinham antes. Porque não, é um grande absurdo você supor que Deus possa ter se encarnado. Não, a ideia do Messias não é essa de alguém que vai para a cruz, que se encarna e vai para a cruz. Nós vamos encontrar também uma ideia mística aqui, nesses raciocínios falazes, de pessoas que defendem a ideia de que o material é mau. E portanto é absurdo que o próprio Deus tenha se tornado carne, já que a carne é má. E no nosso tempo, por exemplo, você vai ouvir que de alguns muito espirituais, que certas coisas são carnais demais, são mundanas demais, são materiais demais, e não representam o necessário nível de espiritualidade que precisamos ter. Enfim, meus irmãos, são muitas as coisas que podem nos enredar. E Paulo então diz que nós precisamos tomar cuidado, e ninguém vos engane com essas coisas, ninguém vos tome com essas ideias, com essas coisas que são tão perigosas, aparentemente são bonitas, são interessantes, mas que ao mesmo tempo são tão perigosas para as nossas vidas. Ele diz: embora ele estivesse ausente em corpo, contudo em espírito, ele estava com os irmãos de Colossos, alegrando e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E eu gostaria de concluir perguntando isso para vocês. Será que Paulo poderia dizer isso dessa igreja? Que não obstante ele estivesse preocupado com a situação da nossa igreja quanto ao não nos enganarmos com esses raciocínios falazes, ele ao mesmo tempo que nos adverte, ele poder dizer que eu me alegro em verificar a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aqui ele conclui basicamente retomando os mesmos dois argumentos do capítulo 2 para as características da maturidade. O que é a vossa boa ordem? O vínculo em amor de vocês como uma comunidade. Será que Paulo pode dizer que nós somos uma comunidade de fato vinculada em amor, onde nós estamos juntos em amor? Será que há uma boa ordem entre nós? Há uma existência de uma comunidade formada por indivíduos que conspiram para o bem uns dos outros, que conspiram para o bem coletivo? Nós estamos em todas as nossas ações conspirando para o bem
da coletividade, da comunidade, da igreja. Essa é a boa ordem que Paulo está elogiando entre os irmãos de Colossos e que certamente nós deveríamos desejar apresentar também. E será que Paulo encontraria em nós a firmeza da vossa fé em Cristo, esta convicção de entendimento, esta clareza de garantia de todas as coisas e todos os benefícios e promessas que encontramos no Senhor Jesus Cristo? Isso nos definirá como pessoas maduras e como uma igreja madura. A grande pergunta é, meus irmãos, ser ou não ser maduro? Nós vimos que Paulo diz que é com suor, é com luta que ele se envolve com a maturidade dos irmãos de Colossos. E será com suor e com luta que nós nos envolveremos com a nossa própria maturidade e com a maturidade comunitária que nós precisamos alcançar, com a maturidade dos nossos irmãos, uns dos outros, com suor e com luta. Entendendo que maturidade não existe sem habilidade, sem jeito, sem traquejo para lidar em comunidade, para ter vivência comunitária adequada, e sem garantia, firmeza, solidez de convicção do entendimento que precisamos ter da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Isso haverá de nos preservar, de nos proteger de toda sorte de engano, de raciocínios falazes, de erro e de ventos de doutrina que possam nos ameaçar. Seremos sólidos como um muro, como uma edificação que carrega não apenas concreto, mas ferro por dentro, reforçando o seu conteúdo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, e nós te clamamos, ó Deus, para que possamos viver, ó Pai, segundo as preocupações do apóstolo Paulo, segundo o desejo e o interesse dele pelos irmãos de Colossos e também por nós. Quanto ao fato, ó Deus, de que necessitamos amadurecer, pessoalmente e coletivamente, que, ó Pai, nós possamos apresentar maturidade através de uma vivência comunitária sólida, firme, adequada, onde, ó Deus, nós temos amor uns pelos outros, onde os nossos laços afetivos são apropriados, são adequados, onde, ó Deus, o exercício dos nossos laços afetivos são purificados de toda maldade, são purificados do egoísmo, são purificados, ó Deus, de ações de interesse, onde haja altruísmo, onde haja sacrifício, dedicação ao outro, onde haja, ó Deus, uma disposição santa de promover o bem na vida do outro, considerando o outro superior a nós mesmos, cumprindo, ó Deus, todas as outras recomendações que o próprio apóstolo, preso lá em Roma, escreveu também aos irmãos de Filipos. Ó Deus, e que haja firmeza no nosso entendimento da pessoa e da obra de Jesus, que a nossa fé possa ser firme, garantida, segura naquilo que Jesus é e faz. Ó Deus, que essa mesma segurança, essa mesma solidez nos nossos corações, na nossa comunidade, ó Deus, possa ser a segurança e a proteção nossa contra toda sorte de ameaça que experimentamos. Os raciocínios falazes do nosso tempo, as ameaças do nosso tempo quanto a erros que querem, como por exemplo, ó Deus, tornar estilo de vida como a expressão da santificação que o Senhor tem a promover em nossas vidas. Que a filosofia desse mundo, que, ó Deus, a ideologia desse mundo não possa ser confundido com aquilo que de fato é importante nas nossas vidas. Que é o Senhor fazer em nós novas todas as coisas. É o que nós pedimos e clamamos no nome bendito do nosso Redentor. Amém.